Bom dia a todos. Aproveito a oportunidade para homenagear todas as mulheres, pois não é só no dia 8 de março que devemos prestigiá-las, mas sim todos os dias. Apesar de serem consideradas frágeis, são elas que semeiam a vida e temos que admitir que sem elas não poderíamos existir. Por isso gostaria de dizer que são simplesmente a razão do nosso viver. Tendo em vista em que todos nós enfrentamos os mesmos obstáculos e provas durante esses 5 anos de convivência acadêmica, até mesmo porque muitos iniciaram essa caminhada no período matutino e encerraram no noturno. Nesse instante, peço encarecidamente que todos os formando fechem levemente os olhos. Agora, todos de olhos fechados, retornem para o ano de 2001, mais precisamente para o nosso primeiro dia de aula, onde as salas eram repletas de desconhecidos e em nossos corações habitava uma intensa mistura de insegurança, ansiedade e até mesmo solidão, pois não conhecíamos quase ninguém na Universidade São Judas Tadeu. Relembremos que até mesmo os mais esforçados, por instantes, se deixaram vencer em primeira instância, não atingindo a média anual 6, exigida pela universidade. E como todo profissional de direito deve ser, lutaram com unhas e dentes, incansavelmente pelos seus direitos e recorreram à instância superior, através da salvadora prova substitutiva. Último recurso cabível, né? Por essa insistência, tiveram seus apelos julgados por nossos mestres e passaram o ano na universidade, sempre com perseverança, portanto, já podemos tê-los como eminentes profissionais de sucesso. As dificuldades existentes no decorrer do curso foram várias, emocionais, financeiras, intelectuais. Devido a esses fatores, entre outros, o prazo para a conclusão do curso, infelizmente, não foi comum a todos. Alguns desertaram os obstáculos e seguiram caminhos diversos na correnteza da vida. Se você sofreu muito nesse período, foi um aprendizado. Se você chorou muito, foi uma limpeza de alma. Se ficou com raiva de alguém, foi para um dia perdoá-lo, pois é perdoando que um dia seremos perdoados. É dando que se recebe e é se nascendo que morremos, e morremos que nascemos, para a vida eterna, onde todos nós reencontraremos um dia. Agora, abram os olhos vagarosamente, pois os anos passaram, e estamos em 2006. Olhem para o horizonte, que por sinal está repleto de incentivadores e admiradores de todos os formandos. E nunca se esqueçam que ontem, menores e incapazes, tínhamos um caminho previsível e pré-determinado pelos nossos pais. Sabíamos que do jardim iríamos para o prezinho, do primário para o ginásio, e que após a conclusão do colegial viria a tão sonhada faculdade. Hoje somos bacharéis em Direito e podemos sentir o agradável gosto doce da etapa cumprida e o gosto amargo da incerteza que nos abate. Ser ou não ser efetivado ou consolidado na profissão. Vivenciamos uma fase nova, fase duvidosa. Ainda resta a temerosa incerteza na aprovação no exame das ordens dos advogados no Brasil. Pela primeira vez, temos um caminho certo. Amanhã seremos advogados, mestres, doutores, juízes, promotores, delegados de polícia, e a vida de acadêmico será passado. Porém, nunca devemos parar de estudar, pois até mesmo Sócrates, renomado filósofo grego, dizia: só sei que nada sei. Assim sendo, devemos ter essa humildade para que um dia possamos fazer de todos os nossos sonhos realidade. Por mais velho que estejamos, críticos ou de bengalas, é primordial não esquecer jamais o que somos e nem o que sonhamos, pois os anos passam, mas a essência de cada um de nós será sempre a mesma. Jamais podemos esquecer que é essencial seguirmos solenemente os princípios da ética e fazer cumprir a Constituição Federal Brasileira, para que tenhamos sucesso em nossas carreiras. A batalha travada nesses anos nos levou a uma ardorosa conquista,
Valeu a pena ser estudante e espero que para sempre possamos idolatrar essa profissão tão brilhante. De fato, com determinação, força de vontade, otimismo, estudo e muito esforço, atualmente podemos nos abraçar, pular e ainda gritar. Conseguimos! Finalmente conseguimos! Finalmente conseguimos trazer um sonho de uma esfera fictícia para uma esfera real. Portanto, temos que comemorar todos os dias, pois nunca vivenciamos e nem vivenciaremos nada igual. Falando em vivenciar bons momentos, tenho a certeza que jamais esqueceremos das aulas ministradas pelo professor Paulo Sérgio, em especial do mesmo modo que a professora Febe enfatizava que o cadáver fala. Por mais estranho que pareça, ela tem razão, pois devemos prestar atenção em absolutamente tudo. Sem falar dos testemunhos pertinentes e engraçados do professor Cláudio, que serviam para descontrair e ensinar, principalmente os relacionados a situações ocorridas em salas de audiência. Jamais deixaremos de lembrar do professor Karazai, quando de repente... Pessoal, volta, larga a caneta. E nem da bandeira erguida pelo nosso professor gaúcho César Augusto. De que é inerente à justiça do trabalho, à celeridade e economia processual, não é verdade? O dia que o professor Fernando Bruno equiparou a matéria de constitucional com uma música de composição da cantora Prince. Primeira pedra. Outro professor marcante, devido ao seu humor e alto astral, foi o Goloini. Apesar de não poder ver com os olhos devido à sua deficiência visual, ele enxerga com a alma e com o coração. Bem lembrado, Thaís. Ao falar do Goloini, que ministrava aulas de Direito Civil, lembrei da professora Rosângela. Excelente processualista e que no ano passado aceitou o desafio de ministrar aulas de Direito de Família e Sucessões. Como resultado esperado, foi gratificante, pois além de transmitir o conteúdo programático, trouxe para as aulas casos verídicos e questões aplicadas na Ordem dos Advogados do Brasil para discutirmos, sendo sempre didática e atuando com bom humor e elegantérrima. Salvo quando exagerávamos um pouquinho nos comentários paralelos, que ela se exaltava um pouquinho, né, professora? Todavia, não podemos deixar de se destacar as aulas do professor Ivan. Pois ele fazia questão de chamar um aluno, quase sempre eu, para ler o artigo em questão.
E ainda quando a leitura não saía perfeita, ele dizia: satisfeito com a leitura, doutor? Assim sendo, era necessário uma nova releitura. Mesmo assim, foi um grande aprendizado, pois sem dúvida essas repetições das leituras em sala de aula contribuíram para estar aqui hoje. Teremos impressionantes recordações das fotos apresentadas nas aulas expostas pela professora Irene Batista. Aprendemos que quando quisermos alcançar o sucesso, caros formandos, temos que conquistá-lo e não laçá-lo, pois de acordo com as aulas de medicina legal, a utilização de um laço poderá causar uma constrição no pescoço. Enfatizamos as nossas homenagens a uma profissional extremamente respeitada por sua bagagem em processo penal, renomada em todos os sentidos. Inclusive, é considerada uma das professoras mais exigentes e temidas por todos os alunos. Amália. Amália, sem dúvida nenhuma, a mais temida, mas pode ter certeza que ela é temida por poucos, mas amada por muitos, mesmo aplicando. Falando em prova difícil, lembrei do professor Eurípides. Pois as suas avaliações exigiam conhecimento lato, mega, hiper e super sobre o assunto em questão. E sempre que possível questionava divergências doutrinárias. Portanto, exclamarei: será pedágio taxa ou tarifa? Por fim, nada melhor do que destacar o professor José Alexandre. Profissional competente e possuidor de uma didática inegável. Infelizmente São Paulino, mas acima de tudo, paradigma de sucesso a ser atingido, pois como todos sabemos, ele também foi um ex-aluno da casa que com determinação tornou-se mestre. Registramos os nossos agradecimentos, em especial a todos os mestres homenageados mencionados e aos não citados também, pelo imenso respeito, atenção e ensinamento que nos proporcionaram a cada novo momento que vivenciávamos durante esses anos de convivência acadêmica. Ao nosso diretor, prestamos as nossas sinceras congratulações e agradecemos por sempre buscar aprimorar o nosso curso, às vezes acertando, às vezes errando, mas sempre dando o melhor de si e visando o melhor para o aluno e para a instituição. Parabéns pelas portas abertas, pelos horizontes azuis, pelo sucesso alcançado e pelo seu carisma pessoal, que direcionará a sua vida a caminho de prósperos e floridos. Agradecemos ao patrono pela aceitação do convite, por ter nos honrado com a sua ilustre presença, pois você é um exemplo de profissional digno, que exerce a profissão com amor, bom senso, compostura e dignidade. É um exemplo de profissional e de ser humano. Parabéns! Obrigada a Deus por ter unido os nossos caminhos em 2001, quando ingressamos na Universidade de São Judas Tadeu e optamos pela realização de um mesmo sonho, cursar o ensino superior em Direito. Por fim, nada melhor do que encerrarmos o nosso discurso com as sábias e aconselhadoras palavras do saudoso Chico Xavier, que diz: que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que
Que eu não perca a vontade de viver. Mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos. Mesmo sabendo que, com as voltas que o mundo dá, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas. Mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio. Mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar. Mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo por mim. Que eu não perca a luz que brilha no olhar. Mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra. Mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão. Mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça. Mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço. Mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver. Mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família. Mesmo sabendo que ela muitas vezes exige esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar esse imenso amor que existe no meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno